Lei de Falência, Lei 11.101 de 2005. Regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Capítulo 1º, disposições preliminares. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário, da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Esta lei não se aplica Esta lei não se aplica a empresas públicas e nem sociedade de economia mista. Esta lei também não se aplica a instituição financeira pública, uma instituição financeira pública ou uma instituição financeira privada, seja um banco público, um banco privado, não se aplica a lei de falência. Somente se aplica a quem? Ao empresário e à sociedade empresária. Então, essa lei também não se aplica à cooperativa, mas se aplica à sociedade de fato, sim. Então, uma questão que eu acabei de lembrar aqui. E também aqui, previsto na lei, somente ao empresário e à sociedade empresária, que são os devedores, né? Também não se aplica à empresa pública, nem sociedade de economia mista, e essa lei não se aplica às instituições financeiras, nem público nem privada, nem pública nem privada, nem banco público nem banco privado. Não se aplica à cooperativa de crédito. Esta lei não se aplica ao consórcio, não se aplica à entidade de previdência complementar, não se aplica à sociedade operadora de plano de assistência à saúde, plano de saúde, IANSP, essas coisas não entra aqui na falência, tá? Previdência suplementar, tipo INSS, essas coisas não sendo INSS também não. Sociedade seguradora também não. Seguro, plano de saúde não. Sociedade de capitalização não se aplica a lei aqui de falência. E outras entidades legalmente equiparadas a essas não se aplicam aqui, tá? E é competente para homologar o plano de recuperação judicial, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento, onde ele tem as suas principais atividades, do devedor, ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Se a sede é fora do Brasil, é onde é a filial dela que é o juiz competente. E onde o juiz, aqui ó, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial o juiz da cidade onde ele exerce as suas principais atividades, do principal estabelecimento do devedor ou da filial, se ele tiver sede fora do Brasil. Questões. Assinale a alternativa correta. É competente a Justiça Federal para decretar a falência ou deferir o processamento da recuperação judicial de sociedade de economia mista? Não, não se aplica a lei de falência à sociedade de economia mista. Errado. É competente a Justiça Estadual para decretar a falência ou deferir o processamento da recuperação judicial de sociedade de economia mista? Não. Não se aplica a falência à sociedade de economia mista. É competente o juízo do foro eleito pela Assembleia Geral, ao aprovar o respectivo estatuto para decretar a falência ou deferir o processamento da recuperação judicial de sociedade operadora de plano? Não. Acabei de ver que é o lugar de onde é que está os primeiros, onde está as principais atividades, né? A filial, se tiver sede fora do Brasil, ou onde está as suas principais atividades, né? Então, é competente o juiz da filial, olha que bonitinho, é competente o juiz do local da filial para decretar a falência ou deferir o processamento da recuperação judicial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Muito bem, parabéns. Próxima questão, 2009.
órgão CESP, prova VUNESP. VUNESP 2009. Podem requerer a recuperação judicial. Quem que pode requerer? Sociedade de economia mista pode? Não, a gente já viu que não. Somente o empresário e sociedade empresária. Sociedade empresária há mais de 1 ano? Não, são 2 anos. Regularmente constituída há mais de 2 anos. E tem mais um requisito. É regularmente constituída há mais de 2 anos. Artigo 48, tá? Regularmente constituída há mais de 2 anos, não é há mais de 1. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. 2 anos, gente, não é 1 aninho, não. 2 aninhos, né? Que atenda os requisitos cumulativamente. Então, se aparecer na questão assim da VUNESP ou CESP, o devedor pode requerer a recuperação judicial se ele tiver 2 anos de atividade? Não, porque ainda faltam 4 requisitos cumulativos que devem ser. Não pode ser falido e, se foi, sejam declaradas extintas por sentença transitada e julgada as responsabilidades daí decorrentes. 2. Não ter há menos de 5 anos obtido a concessão da recuperação judicial. 3. Não ter há menos de 5 anos obtido a recuperação judicial com base no plano especial e não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por os crimes dessa lei. Próxima questão. Podem requerer recuperação judicial, letra C, as instituições financeiras privadas? Não, por vedação legal da Lei 11.101 de 2005. O espólio do devedor falido? O espólio do devedor falido significa os bens do devedor falido, né? E não pode requerer a recuperação judicial os bens do devedor falido. Porque os espólios são os bens, a pessoa morre e junta os bens dele lá no inventário. Aqueles bens são chamados de espólio. O espólio não vai requerer uma recuperação judicial, certo? Mas quem pode requerer recuperação judicial, segundo o artigo 48, parágrafo 1º, é o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Não é o espólio. Então, quem pode requerer recuperação judicial? É o cônjuge que sobreviveu, os herdeiros do devedor, os filhos, os herdeiros, né? Sejam a filhos, o CAD, ascendente, descendente, cônjuge. Então, são o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, o inventariante ou o sócio remanescente podem solicitar a recuperação judicial. Agora, o espólio não. É sim o cônjuge, o herdeiro ou o sócio remanescente. Espólio não. Também está errado. Espólio bens, né? Então, são as pessoas que devem requerer. O inventariante pode requerer. Então, aqui é uma pegadinha. E o devedor empresário na contestação de pedido de falência correta. O devedor empresário, ele recebeu um pedido de falência, os credores entraram contra ele pedindo a falência dele. Ele pode, na hora que ele receber o pedido de falência, ele pode, na sua contestação, porque ele tem um prazo, né? Na hora da sua contestação, ele pode virar e falar assim: gente, eu posso pedir recuperação judicial? Vocês estão querendo me falir, né? Mas eu queria, por favor, pedir a recuperação judicial, me dá mais uma chance. Então, dentro do prazo de contestação, o devedor pode pleitear sua própria recuperação judicial. E está tudo certo. É ótimo, quer dizer que ele está tentando, né? O artigo 98 da lei fala que o devedor citado poderá apresentar contestação em 10 dias. Os credores se reúnem contra o devedor, malvado favorito, lembra? Os minions se reúnem contra o devedor e falam: a gente quer que você seja decretada a sua falência, você não está dando conta de pagar a gente. E aí a gente vai citar vocês em 10 dias, o malvado favorito, o devedor, para pagar. Em 10 dias, e aí ele tem 10 dias para apresentar a contestação.
sobre esse pedido de falência, de falência dele. Nesse pedido de falência, o devedor empresário, nessa contestação de pedido de falência contra ele, ele pode apresentar um pedido, ele pode requerer sua própria recuperação judicial aí, ok? Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. O que se aplica nos dois? Aplica-se a falência e a recuperação judicial, tudo isso aqui que eu vou ler agora. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. O que? As obrigações a títulos gratuitos eu não posso exigir do devedor na falência dele, nem na recuperação judicial. As obrigações a título gratuito. Também não posso exigir do devedor as despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial. Então, eu como juíza vou estar lá administrando os mínimos, o malvado favorito. Eu não vou poder exigir do malvado favorito nem na recuperação judicial, nem na falência. Note que aqui não fala recuperação extrajudicial, tá? Então, eu não posso exigir do devedor do malvado favorito nem na recuperação judicial, nem na falência, as obrigações a título gratuito, nem as despesas que os credores fizerem, os mínimos tiveram que gastar para fazer parte na recuperação judicial ou na falência. Se ele teve que gastar com ônibus para chegar até as reuniões, etc., eu não posso colocar isso na recuperação judicial nem na falência. Os gastos que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial, eu como juíza não posso inserir na recuperação judicial nem na falência, nem as obrigações a título gratuito. Mas tem uma exceção. Qual? Salvo as custas judiciais decorrentes do litígio com o devedor. Agora se o Minion teve que entrar com uma ação e teve que pagar as custas do processo, por exemplo, para poder ingressar com uma ação de falência. Os Minions tiveram que entrar com uma ação de falência, imagine só você. Os Minions inserem lá no pedido, com o advogado do Minion, vai colocar assim, requer a condenação nas custas. E eu, como juíza, terei que sim condenar o malvado favorito do devedor a pagar as custas do processo na recuperação judicial ou na falência. Ok? Ok, próximo artigo. Artigo 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial, decretou a falência ou concedeu a recuperação judicial do processo para começar a recuperar a empresa, a recuperação judicial, o que acontece? A decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial suspende, ou seja, para, não zero, ele para de correr. Da onde estava, ele para, ele suspende, né? Oxe, suspende. Suspende o quê? O curso da prescrição. Suspende o curso da prescrição. Então, decretou a falência ou deferimento da recuperação judicial, decretou falência ou ocorreu o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que acontece? Suspende o curso da prescrição e de todas as ações em execução e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Imagina o seguinte, eu vou ler de novo para você, para ficar com calma, a gente não tem pressa. Eu tenho todo o tempo do universo. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial decretou a falência. Ou o juiz concordou com o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que acontece? Suspende, para de correr o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Para de correr todo o prazo de prescrição. Por exemplo, imagine que o devedor tinha contra ele ele tinha uma dívida. Essa dívida
E vamos imaginar que esse devedor malvado favorito está devendo para todo mundo. Só que essas dívidas têm prazo para as pessoas cobrarem. Vamos imaginar que está cheio de cheque, ele deu um voador para todo mundo, para todo lado. O prazo desse cheque é 6 meses, né, para executar. Aí a gente entra com falência. A partir do momento que o juiz decretou a falência, o cheque tinha 5 meses já os cheques. Vamos imaginar que tinha 5 meses já os cheques que ele deu para todo mundo. A hora que o juiz decretou a falência para todos os minions, vamos imaginar que o malvado favorito deu um monte de cheque para todos os minions, tá? Aí os minions todo catam aquele monte de cheque, junta aquela pilha de cheque e fala, gente, já faz 5 meses que a gente recebeu esse cheque e nada da gente receber, vai prescrever. Falta só um mês para a gente entrar com a ação de execução. Aí a gente entra o juiz decretou a falência, faltando 5 meses para prescrever os cheques do mínimo que o malvado favorito deu para ele. O juiz decretou a falência, o prazo da prescrição do cheque para de correr. A partir da decretação da falência, para de correr, suspende o curso da prescrição. Ou a partir do momento que o juiz deferiu o processamento da recuperação judicial, no caso, imagina que na contestação o devedor fala, eu quero pagar, por favor, não me decreta minha falência não, vamos fazer recuperação judicial disso aí. Deferiu a recuperação judicial, suspende o prazo dos minions executar o cheque, ou seja, os minions têm mais tempo, né? Porque vai que não consegue pagar na recuperação judicial, ou vai que na falência, enfim, suspende, ele para de correr. É muito legal, ele não zera não, ele suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas de credores particulares do sócio solidário. Essa parte aqui é muito legal. Então, suspende o curso da prescrição, certo? Dos cheques. Agora, suspende também o curso da prescrição e de todas as ações de execução. Então, imagina que já entrou com a ação. Alguns minions já entraram com a ação de execução deste cheque e alguns não. Então, tanto faz. Se entrou ou não, o prazo já tendo entrado ou não, suspende o curso da prescrição e suspende o curso da prescrição de todas as ações em execução que já estavam em andamento. Agora, isso aqui é muito legal. Vamos pintar de que cor? Verde? Está faltando cor, né? Inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios solidários. Vamos imaginar que o malvado favorito tinha um credor particular. O malvado favorito estava devendo... vamos imaginar que o malvado favorito tinha um sócio solidário, que também era responsável pelas dívidas. Esse sócio do malvado favorito... Vamos imaginar que esse sócio, ele estava devendo para todo lado. Os credores desse sócio, falaram, gente, eu não vou receber agora, então, os credores do sócio do malvado favorito, os credores particulares. Imagina que o sócio solidário do malvado favorito estava devendo loja de roupa. Imagina que o sócio do malvado favorito estava devendo numa loja de roupa. Por isso, os credores particulares. Aquelas ações que os credores particulares entraram contra o sócio do solidário. Imagina que a Rita Papriti entrou com uma ação de cobrança contra um sócio solidário do malvado favorito. Lembra desse exemplo? Essa ação que a Rita Papriti entrou, ela vai ficar, o prazo prescricional dela vai ficar suspenso. O prazo prescricional que a Papriti entrou contra o sócio solidário do malvado favorito vai ficar suspenso também. Por quê? Porque daí vai que o sócio solidário não paga, né? Então, vamos suspender essa prescrição também para a gente garantir que o sócio solidário se solidarize e cumpra suas obrigações, ajudando o malvado favorito a pagar as contas dele. Ok? Próximo.
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Terá prosseguimento no juízo no qual se estiver processando a ação que demandar quantia líquida. Então, se você já tem uma quantia líquida, a favor, junte aqui no juízo que já existe a ação rolando de recuperação judicial de falência. Se você tem uma quantia líquida já estabelecida, por favor, venha aqui, que a gente já junte aqui nesse processo. Gente, a quantia líquida não, é ilíquida, dona Aline. Você acabou de ler errado. Ó. Se você já tem uma quantia ilíquida, não se sabe o valor, ela vai continuar tendo prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. O que terá prosseguimento? A prescrição. Terá prosseguimento no juízo no qual se estiver processando a ação que demandar quantia ilíquida. Se você não sabe qual é o valor, a prescrição continua correndo. É isso mesmo, porque leia de novo. Ó. O que a lei está falando para a gente? A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, ou seja, a prescrição continua, terá prosseguimento, ó. A prescrição terá prosseguimento no juízo que demandará, se estiver processando, uma ação de quantia ilíquida. Se a Rita lá da Paprit, por exemplo, ou as ações de execução que os mínimos entraram, não era um cheque, era um valor que não se sabe o valor, tem que ainda fazer a liquidação desse valor, a prescrição não vai ser suspensa nesse caso, tá bom? Isso é muito importante, grave isso. Agora vamos deixar tudo bonitinho, vamos continuar por parágrafo 2º. Eu gosto de dar um tempo para o seu cérebro. Aqui. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho. Mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada, até a apuração do respectivo crédito. Que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. O que é o artigo 8º da lei? O artigo 8º da lei está falando que, no prazo de 10 dias, contar da publicação do artigo 7º, parágrafo 2º, que o administrador judicial lá tem 45 dias para publicar o edital, depois de 15 dias que os mínimos tiveram para arrumar a documentação, lembra? Então, em 10 dias depois que o administrador judicial, no prazo de 10 dias, contado da publicação dos 45 que o administrador tem, o comitê, qualquer credor, o devedor ou os sócios, ou o Ministério Público, ou tangente, o comitê, qualquer credor, devedor, sócio ou Ministério Público, podem podem apresentar ao juiz impugnação com a relação dos credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação. Então, seria em 10 dias para impugnar a relação de credores. 10 dias depois dos 45 dias que o administrador judicial publicou a lista de credores. Então, volta. Então, é permitido pleitear perante o administrador judicial
habilitação. Então você vai entrar lá, o Minion vai lá para o administrador judicial e fala: eu quero entrar, ou eu quero sair, ou eu quero que altere meu crédito. Enfim, os créditos, né, de relação de trabalho. Mas ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações desse artigo 8º, que seria o prazo de 10 dias para apresentar a impugnação, no caso de coisa trabalhista, serão processadas perante a Justiça Especializada do Trabalho. Se você for impugnar ação trabalhista, se você for impugnar crédito trabalhista, derivado da relação de trabalho, são 10 dias. Mas serão processadas perante a Justiça Especializada do Trabalho, até a apuração do respectivo crédito. Apurou o valor do crédito, você ficar impugnando, reclamando, essas coisas, o Minion fala assim: esse dinheiro não está certo, ele me deve mais, eu trabalhei mais horas. Então essa apuração dessa impugnação será feita perante a Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, que será inscrito no quadro geral. Depois que a Justiça Especializada apurar o valor, será inscrito o valor, de novo, volta no quadro geral de credores pelo valor determinado na sentença da Justiça Especializada lá. Ok? Ok. Próximo. O juiz competente para as ações referidas no parágrafo 1º e 2º deste artigo, vamos deixar bonitinho para mim de novo. O juiz competente, eu adoro rabiscar, vocês me deixa que você é feliz. O juiz competente para as ações do parágrafo 1º e 2º deste artigo, aqui ó. O juiz competente para as ações do parágrafo 1º e 2º deste artigo, o que tem? O que tem, gente? O que tem o juiz competente para essas ações? Ele poderá fazer o quê? Determinar a reserva da importância que se estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Tem alguma coisa difícil de entender aqui? Olha, o juiz competente para as ações referidas no parágrafo 1º e 2º poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial, ele guarda, ou na falência, ele vai reservar um valor. E olha, eu acho melhor a gente guardar esse tanto aqui, ó, de dinheiro. E uma vez reconhecido líquido o direito, qual direito? Trabalhista. Ou esse aqui, né? Uma vez liquidado, reconhecido líquido esse direito, será o crédito incluído na classe correta dele, para onde que ele deve ir. Aí põe ele lá onde ele tem que ir. Tá? Então, vamos ler mais uma vez, sem pressa, porque a gente tem todo o tempo do mundo. São exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Não são exigíveis do devedor. Ou seja, o devedor não vai pagar, tá? Nem na falência, nem na recuperação judicial, as obrigações a título gratuito. O devedor também não vai pagar as despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. A decretação de falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Terá prosseguimento no juízo, no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Ou seja, a prescrição continua correndo, aqui suspende a prescrição, mas se ela for uma quantia ilíquida, a prescrição continua correndo, lembra? É permitido pleitear perante o administrador judicial o que? A habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho. Mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações, né, que são em 10 dias, que está previsto no artigo 8º, 10 dias depois de 45, que o malvado favorito apresentou a relação,
serão processados perante a Justiça Especializada, a Justiça do Trabalho, que vai liquidar o valor até a apuração do respectivo crédito, ok? Que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado na sentença. E por fim, o juiz competente para essas ações que eu acabei de falar, liquidação ou cálculo trabalhista, poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência e vai determinar uma reserva, ou seja, vai guardar um pouco, né? E uma vez reconhecido líquido o direito, eu vou incluir aqui em classe própria. Ok, parabéns! Vamos para o próximo. Na recuperação judicial, aqui é só na recuperação judicial. Bom, voltando mesmo, dei uma viajada. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput desse artigo, leia-se a prescrição, suspensão da prescrição, em hipótese nenhuma, nunca, ou seja, a suspensão da prescrição nunca excederá o prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Por quanto tempo vai suspender a prescrição, que eu acabei de falar pra gente? 180 dias. 36912, 36912, 36912. 4 meses, 180 dias. Prescrição, 180 dias. 4 meses, 180 dias de prescrição, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. Restabelecendo, ou seja, a prescrição volta depois de 180 dias, restabelecendo-se o... Então, olha, os Minions estão lá, entraram com a recuperação judicial, pediram a recuperação judicial, pediram a falência, tal, enfim, conseguiram a recuperação judicial ou a falência. O que acontece? Para a prescrição deles, eles tinham check-in na mão, faltava só um mês para prescrever, para. Por quantos dias para? 4 meses. Então, se faltava só um mês, ele ganha mais 4, vai para 5. Então, ele ganha só mais 4 meses de prazo, ele ganha 180 dias. 3, 6, 9, 12. Estou fazendo a minha conta. 3, 6, 9, 12, 18. 3, 6, 9, 12, 18. Ele ganha mais 5 meses. Nossa, não sei fazer conta. 3, 6, 9, 12, 18. 5 vezes 3. 5, 10, 15. Não, gente. 180 dias são quantos meses? 180 dias dividido por 30 são 6 meses. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 6 meses. 180 dias são 6 meses. Então, os Minions ganham 6 meses de prazo de prescrição. Bastante. Meio ano de tempo para parar a prescrição. Ela para de correr por meio ano. Caramba, 180 dividido por 30 são 6 meses, gente. Nossa, 6 meses é bastante, gente. Tá bom, então meio ano os Minions ganham de prazo para depois poder executar. Passou meio ano, volta, restabelece o prazo, volta a correr e aí perde o prazo, né? Após esse decurso do prazo, estabelece o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações. Elas voltam a andar, independente de pronunciamento judicial, tá? Isso é muito sério. Você acha que sabe, mas você não sabe. Então, na recuperação judicial, a suspensão da prescrição não, em nenhuma hipótese, nunca excederá 180 dias, ou seja, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 meses contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, restabelecendo-se após esses 6 meses o direito dos credores de iniciar e continuar com suas execuções, independentemente de pronunciamento judicial, ok? Então, os Minions, eles... passou 6 meses que suspendeu a prescrição, ou seja, que concedeu a recuperação judicial ou decretou a falência. Passou 6 meses, o direito deles continuar andando, tocando a ação, volta automaticamente, sem necessidade de juiz pronunciar sobre isso. Ok?
Vamos voltar lá. Aplica-se o disposto no parágrafo 2 deste artigo. O que o parágrafo 2 deste artigo fala? Aqui no artigo 6º. Fala assim, que é permitido pleitear perante administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações, a que se refere ao artigo 8º, que seria o prazo da impugnação, serão processadas perante justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Esses casos se aplica a recuperação judicial durante o período de suspensão da prescrição, que é os 6 meses que fica suspensa a prescrição. Mas depois do fim da suspensão, as execuções trabalhistas podem ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. O que isso quer dizer? Que enquanto a suspensão da prescrição daquele prazo de 6 meses, 180 dias, estiver ocorrendo a prescrição, a gente vai ter que fazer a liquidação na justiça especializada. Aplica-se o parágrafo 2º do artigo 6º, a recuperação judicial durante o período de suspensão da prescrição de 180 dias. Então, a prescrição também se aplica aqui na justiça trabalhista, nos créditos que serão liquidados na justiça especializada trabalhista. Então, a prescrição também se aplica aqui. Essa prescrição também para os créditos trabalhistas por 6 meses também. Então, aplica-se o disposto no parágrafo 2º deste artigo, a recuperação judicial durante o período de suspensão. Então, se aplica o caso da crédito trabalhista, que será calculado em justiça especializada, se aplica o parágrafo 4º, que é o quê? O prazo de suspensão da prescrição de 180 dias. Então, assim que o credor ele impugnar um crédito trabalhista, e os prazos, já foi decretada a falência, já foi decretada a recuperação judicial, o credor apresentou o rol dos créditos lá, então o contador judicial apresentou, o administrador judicial apresentou os créditos, o rol dos créditos. Se você questionar esse crédito, ele vai ser um crédito específico trabalhista, vai ser analisado na justiça especializada, mas a partir do momento que o juiz decretou falência ou a recuperação judicial, o prazo prescricional desse crédito trabalhista também vai ter suspensão de 6 meses, 180 dias. É isso que está falando aqui o parágrafo 5º. Então, aplica-se o disposto no parágrafo 2 desse artigo, que é trabalhista. O parágrafo 2 está falando do crédito trabalhista, que será analisado se não tiver liquidado lá na Justiça Especializada do Trabalho. Então, os créditos trabalhistas se aplicam à recuperação judicial durante o período de suspensão. Então, vai ficar suspensa o prazo prescricional do crédito trabalhista também, tá? Mas, após o fim da suspensão, 180 dias, as execuções, ou seja, suspende o prazo, né? Suspende as execuções por 180 dias. Mas depois do fim da suspensão dos 180 dias, as execuções trabalhistas, olha lá, poderão ser normalmente concluídas. Então, elas param também, as execuções travam, param por 180 dias. É uma chance, entre aspas, do devedor, no caso da recuperação judicial. Na falência já ferrou, né? Somente no caso da recuperação judicial. Então, suspende o prazo da prescrição trabalhista, no caso de recuperação judicial, concedeu a recuperação judicial, determinou a recuperação judicial, suspende a prescrição por 180 dias, tá? Durante esse período de 180 dias. Passou 180 dias, as execuções, os prazos prescricionais, inclusive as execuções trabalhistas, podem ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. Se aquele crédito trabalhista já estava no quadro geral de credores, você pode executar também. Você não precisa aguardar acabar aqui a recuperação judicial. Você pode executar o crédito trabalhista que voltou o prazo prescricional normal, você executa lá na trabalhista e fica aguardando aqui, recebendo a recuperação judicial, ver qual que vai andar mais rápido, tá? Eu acho que é isso. Próximo. Vamos escolher um verdinho. Independente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição,
Independente de você ficar indo lá no cartório do dito e falar, olha para mim se tem uma distribuição, alguma ação contra o malvado favorito. Você olha para mim para ver se tem alguma ação contra o malvado favorito. Eu sou a juíza dessa falência, lembra? Dessa recuperação judicial. Então, em vez de eu ficar indo lá todo dia de manhã, fala, gente, vocês têm mais ações de cobrança aí nova em face do malvado favorito? Vocês estão sabendo se chegou mais alguma coisa? Eu chego lá como juíza, com meu dinheirinho, com meu dinheirão, né? Muito dinheiro na minha bolsa, levo comida para os funcionários, agradecendo por todos eles estarem ali, transformo fora no lugar mais feliz do mundo. E aí eu levo todo dia uma bolachinha, uma comidinha. Eu chego lá de casa, deixo meu filho na escola, dou um beijo do meu marido. Vou toda feliz trabalhar no fórum, passo lá no cartório, porque eu estou cuidando de um processo de recuperação judicial dos Minions, do malvado favorito, e falo, gente, cheguei. Tem alguma notícia? Tá, vamos imaginar. Independente de eu fazer isso ou não perante os cartórios de distribuição, tem alguma mais ação contra o malvado favorito? Tá devendo para mais alguém? Independente de eu ficar fazendo isso, o que acontece? As ações que venham a ser propostas contra o malvado favorito, o devedor, deverão ser comunicadas para mim, juíza. Para mim, juíza da falência ou da recuperação judicial. Tá, mas quem que vai comunicar isso para mim? Quem que vai comunicar isso para mim? O juiz que recebeu a ação. Vamos imaginar que eu estou em São Paulo e tem vários juízes. O juiz da vara competente ali me avisa: "Ô, Aline, chegou mais uma ação aqui, estou mandando para você, beleza?" Ô, doutora Aline, magistrada, excelentíssima doutora Aline, juíza de direito, chegou mais uma ação aqui do domínio aqui para mim, tá? Eu vou mandar para você, eu tô aqui na vara do lado. É tipo assim que eu vou me tratar com os outros juízes, a gente vai se tratar super bem. Então eu vou falar assim para ele: oi, gente, vocês me avisam aí se chegar, tá? Então eles têm que me avisar. O juiz competente, quando receber a petição inicial, fala lá no meu gabinete: olha, Aline, chegou mais uma ação aqui de cobrança contra o malvado favorito para eu organizar na minha recuperação judicial, na minha falência, do meu processo que eu cuido. Ou o próprio malvado favorito bate lá na porta e fala: olha, fui citado. Ele chega lá com aquela cara magoado, mais uma cobrança, e abaixa a cabeça. Aí eu falo pra ele assim: ô, malvado favorito, você tem que aceitar suas dívidas, você tem que fazer as pazes com ela, pedir perdão pelas suas dívidas e vai dar tudo certo. E ele chega assim, cabisbaixo, depois de um dia difícil, depois de um dia muito difícil, sabe? De chuva, tá dando tudo errado na vida do malvado favorito. Ele ainda não estudou mecânica quântica. O malvado favorito vira e fala: nossa, os Minions não param de entrar com ação contra mim. Eu acabei, doutora Aline, excelentíssima doutora Aline, ele é muito puxa-saco. Eles entraram com mais uma ação contra mim, ele é a vítima, né? O malvado favorito é a vítima. Aí ele entra assim: mais uma cobrança contra mim, doutora Aline. Então ele vai me avisar assim que ele receber a citação. Tem mais uma cobrança contra ele para juntar lá na recuperação judicial dele, tá? Ou na falência dele. Vamos lá, parabéns. De parabéns, os estudos estão um sucesso. Sucesso. Artigo 7º do parágrafo 7º do artigo 6º. As execuções de natureza fiscal. O que seriam de natureza fiscal? ISS, que ele não pagou, ICMS, que ele não pagou, fiscal, que ele não pagou imposto de renda, que ele não pagou nada de parte financeira. Os tributos não foram pagos. Então, esses tributos de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do CTN, da legislação ordinária específica. Então, o malvado favorito deve para todo mundo. Entrou com uma recuperação judicial contra ele ou decretou a falência, suspende a prescrição por 6 meses trabalhista das ações comuns, inclusive das ações dos sócios solidários, de dívidas particulares dos sócios solidários também suspende, mas se ele está devendo para o governo, gente, os impostos, lindos impostos, eu abençoo meus impostos, eu abençoo as minhas dívidas. Eu não vejo nada de eu pagar imposto de renda muito alto, porque quando eu estiver pagando imposto de renda alto é porque está enrolando muito dinheiro na minha mão. Então, o que acontece? Se essa malvado favorito nunca pagou os impostos,
e foi decretada a recuperação judicial contra ele, não suspende a prescrição dos impostos, continuam rolando, tá bom? Os impostos que ele deve para o leão continuam rolando. ISS, imposto de renda, não vão ser suspensos pela prescrição de 6 meses, de 180 dias, tá? Mas por último, agora vamos ver a distribuição. Distribuiu o pedido de falência lá na vara ou de recuperação judicial. O que acontece? Prevenção, sabe? Previne a jurisdição, ou seja, aquele juiz vai virar prevento, só ele vai poder analisar aquilo. Previne a jurisdição, só ele vai analisar. Ele se torna o juiz competente para o caso, por prevenção, que foi o primeiro que teve contato. Então, ocorrida a distribuição do pedido de falência ou recuperação judicial, previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou falência relativa ao mesmo malvado favorito querido, tá? Então, distribuiu a falência, caiu para mim, juiz Aline Leão Nogueira. Eu sou prevento, eu sou responsável por esse processo. Então, para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência relativo ao mesmo devedor. Então, por favor, a distribuição do pedido de falência pessoal previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação ou judicial ou falência relativo aos mínimos. Vai ter que ser tudo comigo. Tudo que é pedido de falência, recuperação judicial vai ter que ser comigo, ok? Vamos fazer uma pausa para o café, colocar uma blusa de frio e bons estudos. Eu estou muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa de você, excelentíssima! Vamos lá, VUNESP 2019. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial em favor de determinada sociedade limitada devedora suspende o curso da prescrição, correto, e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquela dos credores particulares do sócio solidário. Eu acho que está faltando solidário aqui, não vou marcar nada, vamos para a próxima. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial enseja a nomeação do administrador judicial e, portanto, a suspensão dos direitos da administração e representação até então exercidos pelos administradores e pelas instâncias deliberativas da sociedade. C. Será publicada na imprensa oficial a partir de cuja data tem início o prazo de 180 dias para que a sociedade apresente o plano de recuperação. Não é menos tempo, não é tudo isso, não. Autoriza desde logo o administrador judicial a promover a venda e alienação dos ativos da sociedade visando assegurar os direitos dos credores a serem apurados. Não. Acarreta a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Suspensão? Eu acabei de falar, lembra que eu fiquei 2 horas falando? Ai, como é bom estudar dessa forma. Estou muito contente com o meu novo método de estudo. Volta ali, volta. Acarreta a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor? Sim, acarreta a suspensão e execução de todas as contra o devedor. Agora, ressalvar as ações trabalhistas? Não, porque eu fiquei 2 horas falando que até as ações trabalhistas, eu vou tirar o azul para não confundir nosso cérebro. Então, eu fiquei falando toda hora que até as ações trabalhistas suspende o prazo prescricional. Na verdade, suspende o prazo prescricional. Então eu acho que pode deixar aqui, ó. Acarreta a suspensão das ações? Sim, a execução e das ações. Ressalvadas as ações trabalhistas? Tá certo. Vamos pôr que tá certo. Até apurar. Sabe por quê? Porque suspende a prescrição daquele artigo que eu li lá, estava falando assim, suspende 180 dias a ação da prescrição trabalhista, não a ação em si. Porque eu estou precisando que faça o cálculo, né? Tem que andar. Ressalvadas as ações trabalhistas até a apuração do referido crédito. Peraí. As ações ilíquidas até sua liquidação. Peraí.
Acarreta a suspensão de todas as ações de execução contra o devedor, ressalvada a ação trabalhista até a apuração do referido do crédito, as ações ilíquidas até sua liquidação, ação de execução de natureza fiscal, continua, bem como os créditos não submetidos ao efeito da recuperação, tais como créditos garantidos por propriedade fiduciária. Ai, 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 eu acho que essa aí tá correta, vamos ver? Voltando para questões, né? Eu acertei, realmente. Acarreta a suspensão de toda, assim, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial em favor de determinada sociedade limitada devedora acarreta sim a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas as ações trabalhistas até a apuração do referido crédito. As ações ilíquidas até sua liquidação, ações e execuções de natureza fiscal, bem como créditos não submetidos aos efeitos da recuperação judicial, tais como créditos garantidos por propriedade fiduciária. Este detalhe que eu quero falar para vocês, os de propriedade fiduciária, eu vou falar somente o entendimento agora da Carmen Lúcia, mentira, da Maria Isabel Galotti, em 2014, no STJ, falando que não se submete aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Eu lembro de eu ter me dado um exemplo para você ver como imaginar um filme na sua cabeça funciona. Lembra que você imaginou o Malvado Favorito com uma máquina que o banco deu dinheiro para ele comprar, ele pagou a máquina, mas a máquina é do banco enquanto ele não termina de pagar a máquina da fábrica dele? Então, é esse caso da alienação fiduciária. Essa máquina está garantida por alienação fiduciária, é do banco até que ele pague. Mas um detalhe, detalhe. É o seguinte, em regra, essa máquina não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Essa máquina que está garantida, esse crédito que está garantido por alienação fiduciária. Por exemplo, esse dinheiro que ele deve para o banco está garantido pelaquela máquina, né? Pela alienação fiduciária. Então, esse crédito garantido por alienação fiduciária, esse dinheiro que ele deve ao banco por causa daquela máquina da fábrica, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, segundo o STJ. Somente se o bem não for essencial à atividade empresarial. Olha o detalhe que, como que se diz? Que detalhe gigante, né, que faz toda a diferença. Todos os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial? Essa é uma frase incorreta, porque não são todos os créditos garantidos por alienação fiduciária que não se submetem à recuperação judicial. Somente os créditos que não são essenciais à atividade empresarial. Imagina que esse crédito veio por causa de um bem, uma máquina de fazer café, e ele vende peças de fazer carro. Esse bem que o Malvado Favorito tem ali é uma maquininha de fazer café alienada fiduciariamente pelo banco, mas ele adora, faz um cappuccino top, custou 12 mil reais a máquina de café, mas ela não é essencial à atividade dele que vende carro, pecinhas para carro. Então, o STJ entende, pela segunda ministra Maria Isabel Galotti, julgada em 2014, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade. Se for não essencial à atividade, não se submete à recuperação judicial, esses garantidos por alienação fiduciária. Se for um bem essencial à atividade, se submete sim. Olha só, ela ainda fala bem claro, ou seja, vírgula, se o bem for essencial à atividade empresária, ou seja, uma máquina que ajuda a fabricar peça para carro, fica sim sujeito à recuperação judicial sim, ainda que garantido por alienação fiduciária. Então esse entendimento é muito legal você memorizar e gravar, ok? Com relação à letra A, está escrito assim: suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive de credor particular do sócio. Eu acho que está incompleta, porque é credor particular do sócio
como eu te falei, solidário, tá? Então acho que é incompleta. Letra B. Enseja a nomeação do administrador judicial. Qual que é o tema da questão? A decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Letra B. Enseja a nomeação do administrador e, portanto, a suspensão dos direitos de administração e representação até então exercidos pelos administradores, nomeadores e instâncias, tarará? Errada. Por quê? Porque durante o procedimento judicial, artigo 64, durante o procedimento da recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade, sob a fiscalização do comitê. Eles não vão sair, não é assim. O administrador judicial não manda todo mundo embora. Ele vem fiscalizar e administrar judicialmente. Mas o devedor ou seus administradores serão mantidos em regra na condução da atividade empresarial. Ok? Em regra. É em regra mesmo, porque o artigo 64 ele é claro ao dizer assim: durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor e seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob a fiscalização do comitê, se houver o comitê, e sob a fiscalização do administrador judicial, salvo se, aí vem, todas as coisas que eles puderem ter feito, várias, houverem sido condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, economia popular, ordem econômica, houver indício veemente de ter cometido crime nesta lei, houver agido com dolo, simulação ou fraude contra o interesse dos credores, houver praticado qualquer dessas condutas, efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial, efetuar despesas injustificáveis por sua natureza vulta em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e outras circunstâncias análogas, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular, simular ou omitir créditos ao apresentar a relação dos artigos tal, negar-se a prestar informação solicitada pelo administrador demais membros, ou demais membros do comitê. Vai ocorrer também ele vai ter que sair da administração, ou o devedor da administração vai ficar afastado, ou tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Então, em regra, eles não ficam afastados, mas se cometerem qualquer dessas infrações que eu acabei de dizer, eles ficam afastados da direção. Voltando. Letra C. Será publicada na imprensa oficial a partir de cuja data de início o prazo de 180 dias para que a sociedade apresente plano de recuperação. Não, o prazo para apresentar o plano de recuperação judicial é de 60 dias. Aqui está falando 180 para apresentar. Não, o prazo, aqui ó, é incompleto, sócio solidário, peraí. Portanto, a suspensão dos direitos de administração não é automática, é só se eles fizerem alguma coisa de errado lá. O prazo para apresentar o plano de recuperação judicial não é 180 dias, não são 180 dias, são 60 dias, 2 meses. Um improrrogável por 60 dias, 2 meses para apresentar o plano de recuperação judicial, tá? E letra D, autoriza desde logo o administrador judicial a promover a venda e alienação dos ativos da sociedade, visando assegurar os direitos dos credores. Então, assim que for decretada a recuperação judicial, já autoriza desde logo o administrador a promover venda e alienação dos ativos da sociedade devedora, visando assegurar os direitos de credores a serem apurados ao longo do processo? Não. Porque assim, é depois da arrecadação dos bens com a juntada do respectivo auto de processo de falência que será realizada a iniciação do ativo. Artigo 39.
É depois da arrecadação dos bens, não é desde logo. Não autoriza desde logo a ele fazer a alienação dos ativos. Tá? O administrador judicial só vai poder fazer a administração, a realização do ativo, a venda dos ativos, após a arrecadação dos bens, conjuntada do respectivo auto do processo de falência, que está no artigo 139, que vai ser realizada a iniciação a iniciada a realização do ativo após a arrecadação dos bens. Fim.